Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui de novo e com uma vontade de compartilhar com vocês um assunto que eu acho interessante e que aprendi, né? Andei olhando, andei lendo, vendo e gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de entrar no assunto especificamente, eu queria mostrar para vocês qual que seria a metodologia disso tudo, para vocês saberem como que eu pretendo conduzir isso a partir dos feedbacks que eu recebi sobre a possibilidade de eu fazer ou não estes vídeos. Primeira coisa é que eu não farei um vídeo assim numa única vez, para não torná-lo muito longo. A minha expectativa é de que sejam vídeos de no máximo 15 minutos, né? Para que vocês não se cansem, né, ao vê-los. E aí eu repartiria esse tema, porque ele é um tema complexo, um tema polêmico, eu repartiria em vários vídeos, 2, 3 ou 4, quantos forem necessários dentro desse limite de tempo, para a gente poder ter uma conversa não cansativa, uma conversa interativa, e que vocês possam, né, realmente assistir sem tomar muito do seu tempo, e que vocês tenham condições de vê-lo integralmente. O tema é o seguinte: predestinação ou livre-arbítrio, né? A sistemática que eu queria adotar não é trazer uma conversa pronta, mas trazer questionamentos, trazer opiniões de vários estudiosos, de vários teólogos, de vários textos que eu tive a oportunidade de ler, de pesquisar, de olhar e ouvir. Então foram muitos textos, foram muitos vídeos, vários debates, inclusive, entre teólogos cristãos, debates de 1h30, debates longos. E quando eu me entusiasmei com o tema, eu achei que a vontade primeira era compartilhar com todos vocês os links desses textos, desses vídeos. Mas eu fiquei pensando que seria muitos textos, foram mais de 10 vídeos, mais de 3 debates, vários textos, e eu tinha certeza que isso seria cansativo demais. E eu fiquei pensando, será que eu não conseguiria, dentro das minhas limitações, é claro, né, porque eu não sou nenhum catedrático, na verdade, preparado, né, com didática para isso, mas será que eu não, através de um esforço, eu não conseguiria colocar tudo isso dentro de um liquidificador, aí fazer uma miscelânea e tentar mastigar isso e trazer para o grupo de forma na nossa linguagem, né, linguagem mais simples, e que a gente pudesse compartilhar essas ideias que eu achei muito interessante. É um assunto polêmico, e tomara que realmente desperte em vocês o interesse, como despertou em mim, que para mim foi novidade. Eu nunca tive oportunidade de me olhar para esse assunto. Então, o assunto é livre-arbítrio e predestinação. Dois temas polêmicos. Existe uma discussão muito grande entre ambientes cristãos sobre esses dois temas. São posições bastante distintas, e
entre as religiões cristãs, principalmente, né? As não cristãs também discutem o assunto, mas sobre outro enfoque. Até ateus discutem isso. Só que essa discussão do tema livre-arbítrio e predestinação sobre o enfoque do ateísmo ou do determinismo, que é uma outra doutrina, a gente não vai entrar porque essa discussão ateísta ou determinista do assunto, eles levam para o lado mais do fatalismo. Então, não queremos, eu não gostaria de entrar, né, com essa abordagem, porque ela foge até do objetivo do que eu gostaria de apresentar para vocês. Não é? E essa questão do livre-arbítrio ou da predestinação, a pergunta que se faz é que será o livre-arbítrio uma ilusão? Né? Será o livre-arbítrio uma ilusão? Ou se o livre-arbítrio é uma doutrina bíblica? Essa pergunta que a gente quer tentar refletir sobre ela. Será que somos seres, já na outra ponta, será que somos seres predestinados? O livre-arbítrio não entra em conflito com essa doutrina da predestinação? Será que somos seres programados, predestinados? Eu sei que a primeira impressão que se traz é de que o livre-arbítrio é um fato, né? É um fato e é bíblico e é totalmente descartada a possibilidade de nós entendermos como nós somos os seres predestinados, né? Que a nossa liberdade de escolha não pode ser afetada. Eu concordo, mas eu quero levar para vocês que essas questões, elas são muito mais complexas do que aparentemente a gente pode perceber. E é esse assunto que eu queria levar para vocês, e que eu queria fazer isto em várias oportunidades, para que nós ocupemos o tempo razoável e que seja possível de podermos acompanhar o raciocínio. Mas eu preciso dizer algumas coisas antes de entrar no assunto para esclarecer o grupo aí. Primeiro, que não se trata aqui de a gente fazer teologismo. O que significa isso? Não se trata de fazermos teologismo. Existem coisas na nossa vida espiritual que nós não temos que discutir, né? Porque, primeiro, que não nos foi revelado por Deus, né? Não existe a revelação de Deus a respeito disso. E segundo, que mesmo que Deus estivesse revelando de alguma forma essas questões, nós não teríamos a inteligência suficiente para entender aquilo que foge da nossa capacidade intelectual, né, cognitiva. Por exemplo, a questão de Jesus Cristo ser homem e Deus, né? A figura de Jesus homem, né? Natureza humana e natureza divina. Esta junção das duas naturezas tem um nome, né, em teologia, que é união hipostática. O que é união hipostática? É uma mesma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma divina. Isso são coisas que não fogem da nossa capacidade de entendimento. Nós sabemos, nossa igreja já divulgou isso, já decretou isto, e nós acreditamos, porque foi anunciado, foi revelado, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas olha como isso foge da nossa capacidade cognitiva,
Pode um Deus morrer? Pode um Deus sofrer? Como é que essa união hipostática acontece? Por exemplo, de Jesus na cruz. Quem morreu na cruz? Foi o homem ou foi Deus? Olha que questão, né? Como a gente não tem condições de discutir sobre isto. O fato é que Jesus era 100% homem, 100% Deus, e não tinha nele uma chavinha disjuntora, dizer agora eu sou homem, agora eu sou Deus. Né? Na cruz eu sou homem e depois eu vou voltar a ser Deus. Não. Jesus foi todo o tempo, durante todo o tempo, 100% homem, 100% Deus. Por que, porque imagine isso, uma discussão que as pessoas, os agnósticos e os ateus falam, se Deus não pode morrer, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Foi o homem ou foi Deus? Se foi Deus, alguma coisa está errada, porque Deus não pode morrer. Deus não morre. Como? Que Deus é esse que pode morrer? E se foi o homem que morreu, nós não estamos salvos. Nós não fomos salvos, porque nenhum homem pode nos salvar com a sua morte. Né? Nenhum homem tem o poder, né, de nos salvar pela sua paixão e morte. Somente Deus seria capaz disso. Mas como Deus não pode morrer, então eu quero só colocar essa situação para vocês verem que isso não cabe para nós discutirmos. Né? Essa união hipostática entre Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, não nos cabe discutir, isso é teologismo, quem quiser debater sobre isso. Outro assunto que nós não temos margem nem campo para discutir é a Santíssima Trindade. Né? Quantos deuses existem? Existem 3? Ou como é que funciona? Como é que são 3 deuses unidos? Ou, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são 3 pessoas, 1 mais 1 mais 1. Como é que funciona a Santíssima Trindade? As religiões não cristãs, como o judaísmo, e que, aliás, não, são três religiões que eu conheço, né, no mundo, que são monoteístas. Tem um só Deus, que é o judaísmo, é o islamismo e o cristianismo. Só que o judaísmo, eles nos acusam de sermos politeístas, porque nós temos 3 deuses. Né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eles não acreditam nisso. Não é? Só que para nós, o que nos foi revelado, o que a nossa igreja professa, é que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3. Não é? Então não é uma questão matemática de 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Então essa discussão, qualquer discussão em cima disso, isso é teologismo e não cabe para nós discutirmos sobre isso. Agora, coisas que nós podemos fazer e nós temos condições de tentar refletir, estudar, pesquisar, são perguntas honestas. Um cristão que não tem medo da verdade não pode ter receio de perguntar o porquê. E não é pecado, não é, vamos dizer, uma afronta qualquer, você pesquisar e estudar sobre isso, tentar entender. Então são perguntas honestas que nós podemos fazer. Por exemplo, uma delas, Maria, mãe de Jesus, ela foi predestinada por Deus? Ou ela tinha o livre-arbítrio de recusar a ser mãe de Jesus? É uma questão. Né? Judas poderia não ter traído Jesus, ou ele estava predestinado a trair Jesus? Então, essas questões, a gente pode tentar, dentro da temática livre-arbítrio e predestinação, nós podemos tentar conversar, tentar refletir, e como eu cheguei
um bom conceito, eu acredito que eu podia compartilhar com vocês, e nós podemos fazer disso uma rede de debates, uma rede de reflexão, e que nos faça crescer dentro da nossa religiosidade. O que eu gostaria de trazer para o grupo é aquele outro debate, né, que comumente se chama entre a oposição teológica entre Calvino e Armínio. E quem são essas duas figuras, né? Calvino e Armínio? João Calvino e Jacob Armínio são dois teólogos, né, cristãos, né? João Calvino, pai da Reforma Protestante, né? Que depois de Lutero foi o que mais se destacou na formação da Reforma da Igreja Protestante, e ele atuou mais na Suíça. Os dois são do século XVI. Calvino é do ano de 1509 e Jacob Armínio 1560. Os dois não se conheceram, mas foram quase contemporâneos ali. Jacob Armínio era holandês, Calvino era francês, e toda a doutrina calvinista é a doutrina que a igreja presbiteriana hoje segue com mais profundidade. Mas as duas doutrinas, elas têm vários pontos, 5 pontos, que a gente vai comentar cada um desses 5 pontos, e que se refere à predestinação, que é defendida por Calvino, e o livre-arbítrio, que é defendido por Jacob Armínio. E a gente vai ver que existe uma discussão muito importante, e a gente vai encontrar em vários segmentos cristãos pessoas que têm tendências para um ou para outro, tá? Até no catolicismo, né? A gente pode imaginar assim que não, o católico acredita no livre-arbítrio, e não existe como fugir disso. Eu vou tentar mostrar para vocês, quando a gente entrar no assunto, que não é bem assim, que a discussão, que o negócio é mais embaixo. E aí vocês vão perceber que a discussão é interessante, porque não dá para você bater o martelo no A ou no B. Você precisa ter a partir das suas convicções e a partir das suas estudos e pesquisas, de que você pode navegar entre uma coisa e outra, entre um lado e outro. E para você perceber como a discussão ela é interessante, ela pode nos levar a uma série de conclusões, de reflexões. Calvino, que adotou, que publicou as suas Institutas, né? Foram 2 volumes, as Institutas Cristãs, onde ele divulga a sua doutrina da predestinação, né? Que a gente vai entrar nesse comentário. Ele foi uma pessoa que bebeu muito da fonte de Santo Agostinho, de Hipona. O Jacob Armínio, esse teólogo holandês, ele começou a fazer o trabalho dele vamos dizer, para esclarecer e para referendar aquelas posições e aquelas teses de João Calvino. Só que, no decurso do seu trabalho, do Armínio, ele lendo a Bíblia, ele mudou de posição, ele alterou a sua perspectiva e passou a defender, passou a dar ênfase à questão do livre-arbítrio. Vocês vão ver ao longo dessa temática que existe questões
que ambas se convergem, ambas se misturam, e eu entendo assim, eu consigo entender uma leve falta de, vamos dizer assim, quando há incongruência em alguma coisa, eu percebo que a linha é muito tênue entre uma incongruência do A com o B. Então, pessoal, eu queria colocar isso para vocês como prólogo, né? É claro que eu não vou entrar no assunto agora, porque o vídeo já está longo demais, mas eu queria despertar em vocês o interesse por isso e convidar vocês junto comigo, porque diz um professor que eu sou aluno, que quando você estuda um assunto, a melhor forma de você fixar este assunto, de você aprender esse assunto com mais base, é você compartilhar, é você tentar explicar esse assunto, partilhar essas suas ideias. Aí sim você consegue fixar muito mais aquilo que você aprendeu ouvindo e vendo. Então eu faço o convite para vocês, vamos caminhar juntos. Eu quero aprender, eu quero estudar mais, eu quero ouvir perguntas, ouvir questionamentos, não é? E a gente tentar caminhar juntos e que o Espírito Santo nos inspire e nos ilumine, que a gente caminhe realmente em direção à única fonte da verdade. Como diz aquele certo homem lá da Galileia, lá de Nazaré, que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós temos, é nessa hermenêutica que nós vamos caminhar e com certeza vamos chegar a bom termo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo, a gente vai entrar no assunto efetivamente. E eu espero que vocês aproveitem. Grande abraço.